Os Estados Unidos são uma nação construída por imigrantes. Desde o século XIX, milhões de pessoas chegaram em busca de liberdade, oportunidades e um recomeço. A imigração moldou a cultura, a economia e a identidade americana. Um país que ainda hoje é visto como a terra das possibilidades. A imigração continua moldando o país, desafiando fronteiras, despertando debates e mantendo viva a essência de uma nação feita de muitas nações. E hoje, Imigração Descomplicada, nosso bate-papo com a doutora Andrea Bowers, do escritório de advocacia Andrade Law, direto de Orlando, Flórida. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com você. Quantas perguntas que eu digo toda semana nós recebemos e como é bom tê-la nesse programa para responder aos nossos telespectadores. E as perguntas que nos chamam a atenção, o fato até mesmo, que não chegam apenas dos Estados Unidos, mas também de boa parte do Brasil. E, além do Brasil, outros países também que hoje estão assistindo, têm curiosidade para saber, estão aplicando os seus vistos, estão querendo entrar nos Estados Unidos, mas, enfim, é um tema ainda bastante relevante e cada semana nós temos novidades, não é, doutora? Tem sido até complicado, às vezes, de acompanhar, né, todos os acontecimentos, todas as deliberações, porque realmente a administração tem que estar cada vez mais agressiva nessa questão das deportações, encontrar imigrantes indocumentados e realmente enforce, né, de aplicar a legislação de repressão a imigrantes não autorizados. Exato. E é interessante, eu gosto muito de puxar um pouco para a história também, principalmente dos Estados Unidos. E quando nós falamos a respeito de um país que nós tivemos muitos imigrantes no decorrer de todos os anos, na construção até mesmo dos Estados Unidos, e essa parte imigratória sempre foi realmente muito pujante em todas as administrações. Todos os governos que entraram, realmente foi temas a serem abordados. Mas a cada semana, principalmente do governo Trump, nós estamos tendo novidades. E essas novidades que nos chamam a atenção, gostaria de citar uma aqui, que foi agora essa semana sobre o Travel Ban de 2025. Entrou em vigor, anunciado pelo governo Trump, que afeta 19 países, sendo eles Afeganistão, falar só alguns, tá? Irã, Haiti, Cuba, Venezuela, entre outros. Mas o que muda na prática para quem está nesses países e deseja vir aos Estados Unidos, doutora? Primeiro a gente precisa saber, porque o Travel Ban, ele separou países que estão banidos. Cidadãos desses países estão banidos permanentemente de virem para os Estados Unidos, que é uma restrição total, e a gente tem também países com restrições parciais. Então, primeiro, a gente precisa saber se o país dele está sujeito à restrição total ou à restrição parcial. Estando sujeito à restrição total, realmente não tem como essa pessoa tirar um visto, ou mesmo se tem um visto, às vezes de até reingressar para os Estados Unidos. Na ordem executiva, eles estabeleceram algumas exceções, no caso de residentes permanentes, alguns atletas, algumas pessoas que de interesse nacional fosse interessante vir para os Estados Unidos, mas essa norma, ela cria, né, uma separação de famílias, ela diminui o ingresso de imigrantes que, de certa forma, também contribuem para a economia e para a força de trabalho, porque muitos imigrantes desses países, eles vinham com já uma autorização de trabalho, seja trabalho temporário, ou seja, realmente um trabalho já mais permanente, e isso dificulta não somente a economia, mas também os empresários que estavam precisando, que estavam contando com essa mão de obra para poderem seguir com seus negócios. Contar a questão realmente da separação familiar, porque se você
de um desses países e você está aqui num processo, você não pode sair dos Estados Unidos, como por exemplo um asilo, e se seu parente também não pode vir para cá, você cria de fato uma impossibilidade dessas pessoas se encontrarem pessoalmente. As pessoas que têm o green card ou a cidadania, mas não estão em solo americano hoje e fazem parte dessa restrição, correm algum risco ao entrar no país, doutora? Veja só, vai depender da forma que eles obtiveram esse documento, Vanessa, honestamente. Via de regra, não. Mas se houver alguma irregularidade na forma que foi obtido, né, esse green card que levou a essa cidadania, isso pode sim ser questionado no ingresso. O agente do CBP, ou seja, aquele agente que está na entrada dos Estados Unidos, no aeroporto, ele não tem jurisdição para revogar um green card. Mas ele pode sim pressionar que a própria pessoa abandone o green card naquele porto de entrada. Então, se você está numa situação dessa, a recomendação é que você realmente contate um advogado de imigração para você entender quais são os seus direitos, como funciona esse processo, antes de você tentar entrar, para que você esteja respaldado, pelo menos, de informação no seu retorno para os Estados Unidos. Olá! E no Dinheiro em Pauta de hoje, nosso consultor financeiro, Kleber Rodrigues, falando a respeito de aposentadoria. Olá, Kleber! Fala comigo, Vanessa, tudo bem? Como você está? Estamos muito bem. E falando a respeito de um assunto que é de interesse de todos, já foi muito discutido, principalmente no Brasil, enfim, várias leis também de aposentadoria, mas nos Estados Unidos, Kleber, como que uma pessoa faz para se aposentar? Olha só, aqui nos Estados Unidos tem várias formas que você pode, aliás, vários caminhos que você pode trilhar, mas de uma maneira simples, você pode utilizar tanto do governo, que aqui o INSS daqui se chama social, né, o social que a gente fala aqui, para as pessoas que estão morando aqui, que possuem documentação aqui, eles podem se aposentar através do governo federal, através do governo americano. Só que a gente costuma falar que a aposentadoria pelo social aqui nos Estados Unidos, ela não é igual no Brasil. Eu costumo dizer que até o nosso INSS do Brasil é um pouco melhor, porque ele tem um mínimo, né? E aqui nos Estados Unidos você não tem um mínimo. Então aqui você tem que contribuir por um período de tempo, você tem que ter uma pontuação, quando a gente está falando da questão de governo, né? Então você tem que somar até 40 pontos ao longo da sua jornada. Você tem que ter pelo menos uma contribuição mínima de 10 anos, e aí é calculado, é feito um cálculo em cima disso para que você tenha uma aposentadoria. Mas nós temos também a aposentadoria privada, que ele é muito forte aqui nos Estados Unidos, e eu queria poder falar um pouquinho com você sobre isso hoje. Então vamos lá, aposentadoria privada, como funciona, Kleber? E é interessante também que eu gostaria que você esclarecesse esses modelos que nós temos hoje nos Estados Unidos de aposentadoria privada. Certo. Aqui, diferente do Brasil, nós temos muitas opções, tá? Então, quando a gente fala de aposentadoria privada, temos vários caminhos onde nós podemos percorrer aí e tal. Depende do tamanho da empresa, depende o tipo de benefício que ela quer dar para o seu colaborador, mas falando de uma forma simples, tá? Você pode ter um plano de 401k, que a gente chama, que é um 401k. Esse plano, basicamente, as médias e grandes empresas, elas contratam esse produto para dar de benefício para o seu colaborador. Então, um dos planos mais famosos que nós temos aqui nos Estados Unidos de aposentadoria é o 401k. É um plano que a empresa contribui uma parte, você contribui uma outra parte, e lá na sua aposentadoria, a partir dos seus 59 anos e meio, você pode fazer uma programação para retirar esse dinheiro até o final da sua vida. Tá? Então, é um tipo de produto muito comum aqui nos Estados Unidos, é muito comum também nas médias e grandes empresas. Uma coisa que nós estamos trazendo, a gente consegue fazer esse tipo de plano para pequenas empresas também. Então, empresas que têm aí 2, 3 funcionários, até 200 funcionários, que é considerado a empresa pequena aqui nos Estados Unidos, nós conseguimos ajudar os empresários com esse tipo de aposentadoria. Mas também tem as pessoas que são autônomas. Isso, exatamente. No caso dos autônomos, tem opções de aposentadoria também?
Exatamente, Vanessa. Temos opções para autônomos, ele pode contratar vários tipos de produtos e ele mesmo vai contribuindo para que ao longo da sua vida ali de 20, 30 anos de contribuição, e lá a partir dos seus 59 anos e meio, 60 anos, 65, aqui a partir dos 59 anos e meio você já pode se aposentar, ele pode usufruir dessa aposentadoria. No caso de um brasileiro que vive e trabalha nos Estados Unidos, para se aposentar pelo Social Security, é possível? É possível, é possível. Ele precisa ter documentação, ele precisa ter um status válido que dê um work permit para ele e um Social Security, que a gente fala aqui. Então, ele tendo esses documentos, é possível ele se aposentar através do INSS americano, que se chama social. É possível sim. Agora, Kleber, e se esse autônomo, esse brasileiro, resolve voltar para o Brasil, ele perde esse direito? Não perde, Vanessa. No privado, a gente gosta de falar muito sobre isso, porque a pessoa ela pode continuar contribuindo, ela continua contribuindo mesmo estando no Brasil, ou ela interrompe a contribuição, ou ela para por um período, enfim, ou diminui. Existem várias formas que nós podemos fazer, e ele pode continuar com esse plano e lá na frente ele se aposentar. Então é possível, mesmo a pessoa voltando para o Brasil, ter uma aposentadoria em dólar aqui. E é possível investir em aposentadoria privada sem o Green Card? Sim, sim. Essa é uma opção muito interessante. Inclusive, Vanessa, pessoas que estão no Brasil, que moram no Brasil, que têm o interesse de ter uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos, existem algumas regras do governo americano, mas é possível até pessoas que moram no Brasil terem um plano de aposentadoria privada aqui nos Estados Unidos e se beneficiar de várias medidas que o governo americano tem aqui para quem quer se aposentar aqui nos Estados Unidos. Existe um valor ideal para guardar por mês, Kleber? Olha, Vanessa, você pode contribuir $100, $200, a partir de $100, $200, você consegue ter um plano de aposentadoria. Depende um pouquinho da idade da pessoa, se a pessoa é um pouquinho mais velha, já está ali na casa dos 40, 50 anos, a contribuição teria que ser um pouquinho maior, né? Porque a gente fala ali de 3 elementos principais quando você fala de acúmulo de dinheiro para o futuro. O primeiro é o próprio dinheiro, você tem que dispor de algum dinheiro para guardar. O segundo é os juros compostos, né? Os planos aqui, eles rendem a juros compostos. E o terceiro é o tempo. Quanto mais tempo você tem para contribuir, fazer esses juros compostos multiplicarem esse dinheiro, menos dinheiro você precisa colocar. Então, a gente gosta de falar um pouquinho sobre isso quando vai definir qual o valor que a pessoa deve colocar ou não. Então, para entendermos de forma geral, é possível iniciar essa aposentadoria não necessariamente a partir dos 59 anos. A pessoa pode começar a fazer a aposentadoria antes dessa idade, com 50 anos, ou até mesmo menos, para que ela venha ter este benefício depois de aposentada. Agora, uma coisa só para ficar bem claro para os nossos telespectadores: qual é o período, quanto tempo ela tem que ficar pagando essa aposentadoria privada para poder receber o benefício? Tá. Falando na aposentadoria privada, Vanessa, o ideal é pelo menos a pessoa permanecer por 10 anos. Né? Menos que isso, fica muito pouco tempo de contribuição. Mas existem alguns tipos de aposentadoria aqui que o cliente ele pode colocar, um exemplo, $500 mil e ano que vem ele já se aposentar. Então, nós podemos fazer a aposentadoria aqui para pessoas que estão com 60 anos, 65 anos. O limite para sair daqui é 75 anos. Então, é possível nós trabalharmos com isso. Mas o ideal, se a pessoa vai fazer uma contribuição mensal ali de 500, 600, $1.000, não importa, pelo menos 10 anos. Se ela tem uma reserva e ela quer trazer essa reserva e transformar numa aposentadoria para o resto da vida dela, que a gente chama de renda vitalícia, isso. Aí a gente pode formatar de uma outra forma. E essa formatação é muito importante que você busque realmente um consultor financeiro, como é o caso do Kleber Rodrigues hoje aqui com a gente. Agora, Kleber, quais são os principais erros que as pessoas cometem a adquirir uma aposentadoria privada? Olha só, Vanessa, aqui nos Estados Unidos, você tem um benefício fiscal em alguns determinados tipos de planos. Então, o que acontece? O que é esse benefício fiscal? Ou seja, você
tem um benefício de não ter que pagar imposto em cima dessa retirada lá na aposentadoria a partir dos 59 anos e meio. Por quê? Porque toda aposentadoria é uma renda e toda a renda você tem que pagar imposto de renda em cima dela. Então tem alguns tipos de planos que nós podemos configurar para as pessoas para que lá na frente, quando ela for se aposentar, ela não precise pagar imposto de renda em cima desse valor. Inclusive dos juros que ela veio acumulando, ela não precisa pagar. Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a pessoa não conhece dos tipos de produtos que tem e para que ela está buscando, né? E aí ela pode pagar um imposto maior lá na frente sem ter a necessidade de ter pago esse imposto, entendeu? Kleber, uma dica prática para quem quer começar a cuidar do futuro ainda hoje. Olha, a gente diz que nunca é tarde para começar, né? Não importa se você tem 40 anos, 45, 50 anos, 55. Uma característica, infelizmente, que a gente tem dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, e deixa eu até voltar um pouquinho antes, a gente fala que estar aqui nos Estados Unidos é muito fácil da gente fazer dinheiro, né? A gente sempre começa as conversas com brasileiros aqui, a pessoa vem para cá para trabalhar, para ter uma renda melhor, para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, e isso é possível. A gente sabe que se você quiser, você faz dinheiro hoje. Vanessa, a gente tem uma rua aqui perto de casa que é de restaurante. Se eu quiser ir hoje à noite lá trabalhar, eu vou conseguir fazer uma renda, né, e ter um valor. E o brasileiro chega aqui, ele começa ganhando $10 a hora, depois ele melhora para 15, daqui a pouco ele está a 20, enfim, daqui a pouco ele é um empresário, ele mesmo cria a sua própria empresa. E o que acontece é que ele acaba gastando, do mesmo jeito que ele acaba ganhando muito dinheiro, ele acaba gastando muito dinheiro, porque aqui a gente tem muitas opções de consumo, né? E a gente tem muitas opções de estar alavancado aqui. Então aqui você financia o carro, você financia a casa, você financia o telefone, né? Então a gente acaba se alavancando muito aqui nos Estados Unidos e você sempre está melhorando a alavancagem sua. Então, por exemplo, você começou a ganhar um pouco melhor, você pega o carro que você tem, dá de entrada no outro e faz uma parcela maior. Né? Você ganhou um pouco mais, pega a tua casa que você tem, você dá de entrada numa outra casa e acaba pegando uma casa maior e aumentando também o seu custo. Então, o ideal é você ter um planejamento para o futuro, né? O plano de aposentadoria não vai te salvar de tudo, não é para ser a única forma de você se aposentar aqui. Você tem várias estratégias, né, imobiliárias aqui nos Estados Unidos, investimentos em ações, enfim, você tem várias estratégias para se aposentar. O plano de aposentadoria é uma delas, é um pedacinho onde você pode começar de uma forma simples, fácil e agora, lá, porque qualquer valor você consegue iniciar um plano de aposentadoria e começar a guardar alguma coisa lá para o seu futuro. E o mais importante é você ter qualidade de vida na melhor fase da sua vida, onde você vai poder usufruir de todo o seu trabalho, de tudo que você conquistou, fazendo um plano de aposentadoria. A nossa dica, obviamente, é o nosso consultor financeiro, Kleber Rodrigues. Kleber, muito obrigada pela sua participação hoje no Dinheiro em Pauta. Eu que agradeço, Vanessa. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Estamos de volta para você que está acompanhando o nosso programa hoje. Falar a respeito de imigração descomplicada com a doutora Andrea Bowers, direto de Orlando, Flórida, do escritório de advocacia Andrade Law. Doutora, no bloco anterior falamos a respeito de vistos de estudante. O que mudou? Novas regras? Nós tivemos alguns impedimentos. Recentemente houve a suspensão de novos vistos de estudante. O que está por trás dessa decisão, doutora? Então, houve uma ordem executiva recentemente. Na verdade, não foi uma ordem executiva, uma determinação da Casa Branca, né, de suspender as entrevistas de visto de estudantes no mundo inteiro. E a justificativa é de que eles estão querendo trazer um processo de investigação dessas pessoas que estão aplicando visto de estudante mais profunda, principalmente fazendo uma varredura, vamos dizer, pelas mídias sociais dos candidatos para verificar se o interesse deles de fato é vir estudar ou se eles têm algum outro interesse por trás dessa vinda para os Estados Unidos. A outra justificativa é relacionada às questões que o governo está tendo com Harvard, né, que eles estão dizendo que alguns dos estudantes de Harvard são ativistas. Então, a outra justificativa é a segurança nacional. Já há algum tempo,
os consulados do Brasil têm tido um índice de negativas de visto estudantes bastante alto, porque começaram a entender que muitas pessoas diziam que queriam vir estudar, quando na verdade a intenção era de ganhar tempo, de encontrar oportunidades aqui nos Estados Unidos. E a forma que a imigração funciona é que cada visto ele é uma intenção. Então, se você não tem intenção de estudar, o visto de estudante não é o mais apropriado para você, mas eles começaram a perceber que, possivelmente até mundialmente, as pessoas começaram a usar o visto de estudante com uma intenção não só de estudar, mas também de encontrar uma forma de permanecer aqui, e eles estão querendo limitar esse tipo de candidato para certificar que quem está vindo de fato quer estudar. Exato. No caso dos impactos direto para esses possíveis candidatos a visto de estudante, como a doutora colocou de uma forma muito precisa e objetiva, cada visto ele tem um porquê. Então, a partir do momento que você faz a aplicação deste visto, se ele é para estudar ou para uma graduação, ele tem que ser cumprido à risca e à regra. Então, você tem, se você entra em solo americano para estudar, você tem que seguir isso. Agora, os impactos disso em relação a esse intercâmbio, muitas pessoas que tiveram já, infelizmente, os seus vistos negados em relação ao visto de estudante. Isso causou também uma certa incomodação e constrangimento até mesmo, porque há todo um planejamento para o F1, não é, doutora? A escola, a procura da escola, a aplicação para esta escola, a documentação que a escola envia para este possível candidato, mas mesmo assim estão tendo algumas negativas. Existe alguma possibilidade disso futuramente ser amenizado e os vistos serem revistos de uma outra forma? Veja só, a questão agora não é nem a questão das negativas, né? Hoje, até onde eu sei, eles ainda não voltaram nem a fazer as entrevistas. Verdade. Então, as pessoas que são candidatos de estudante, vistos F, J e M, que são os vistos relacionados a estudos, ou estudo e trabalho, um visto vocacional, elas não estão tendo nem a entrevista, né? E eu acho que é importante também trazer aqui, Vanessa, para o seu público, de que isso é algo que está acontecendo para as entrevistas consulares. Ou seja, as pessoas que estão nos Estados Unidos e querem fazer a mudança de status para estudante, ainda não houve nenhuma modificação, nem na possibilidade de fazer esse processo e nem nos requisitos desse processo. Eu acho que isso é importante esclarecer. E o prejuízo, ele é um prejuízo realmente também econômico, porque eu fiz uma pequena pesquisa e são bilhões de dólares que os estudantes movimentam, não só pela questão das matrículas, mas todo o comércio que eles movimentam em volta deles, de comida, de alimentação, de estadia. Hospedagem. É bastante Exato. coisa. E assim, o que você falou é de extrema importância para quem hoje está aqui nos Estados Unidos e querendo, no caso, essa mudança de status para o visto de estudante, assim, na prática. Eu acho importante falarmos também, doutora, na prática, porque muitas vezes pessoas que estão nos assistindo, às vezes não conhecem essa realidade. Às vezes as pessoas chegaram nos Estados Unidos, viram que realmente faz sentido permanecer para um visto de estudante. Existe, então, essa possibilidade em 90 dias, no máximo, de fazer essa transição, a petição para um visto F1, no caso, um visto de estudante, doutora? Não mudou a questão da mudança de status. Só é interessante falar que é o seguinte: a estratégia de vir como turista e mudar de status para estudante, ela é uma violação da lei federal que chama misrepresentation, que é você dizer que você quer praticar certos atos, no caso, ser turista, e, na verdade, o que você está buscando é virar um estudante. Mas a legislação, ela permite que você mude de ideia. Então, se você veio passear e entendeu que seu inglês está deficiente, entendeu que você vai melhorar a sua profissão, sua carreira, seu negócio no Brasil, no seu país de origem, se você tiver inglês, você pode mudar de ideia. E aí, o governo ele entende que 90 dias é um tempo suficiente para uma pessoa realmente mudar de ideia. Se você faz essa mudança de status antes desses 90 dias, pode haver uma presunção que a sua intenção sempre foi estudar.
Agora, essa mudança de status não precisa ser feita em 90 dias. Ela precisa ser feita antes de expirar o visto na imigrante que você está aqui. Então, se você veio como turista, geralmente 6 meses. Mas se você, por exemplo, é uma au pair e seu visto J1 está para expirar, mas você quer ficar mais tempo para estudar mais inglês, você precisa observar a data de expiração do seu status na imigrante. Gente, é importante disso tudo que nós estamos falando aqui, não faça sozinho. Você precisa ter um acompanhamento. Procure um escritório de advocacia que vai te instruir como você deve fazer todo esse procedimento, não é, doutora? Sim. Tudo que é simples, tem alguns processos na imigração que as pessoas acham que por serem simples, eles são fáceis, ou por serem simples, eles reduzem a importância desse processo. Num processo de mudança de status, num processo de extensão de status, mesmo sendo simples, se houver qualquer erro, você rompe a continuidade do seu status imigratório aqui nos Estados Unidos. E ao romper essa continuidade, você está se colocando na situação de um imigrante sem documento e você está inviabilizando, em regra, um caminho para o green card ou permanecer aqui legalmente. Então, por mais simples que possa parecer, por mais que as pessoas digam, você pode fazer sozinha, mas não precisa ser um advogado, essa é a sua ponte e a sua rodovia de estar aqui legalmente. Então, assim, não brinque com seus sonhos, né? Procura um profissional qualificado para te acompanhar em todo o processo e assegurar de que você sempre esteja aqui legalmente. É importante também falarmos, se você vai estudar, não é para trabalhar. Então, se você vai aplicar para um visto de estudante, lembre-se, você vai aperfeiçoar o seu inglês, você tem que ter uma reserva ou alguém que realmente venha financiar isso para você. O mais importante é você ter essa consciência que você está indo para estudar. Faça a coisa certa, que aí não tem erro. Vou falar um pouquinho a respeito das últimas notícias que nós tivemos em relação às deportações que a ICE vem realizando em todo o território americano. Doutora, recentemente acompanhamos o fechamento de estabelecimentos onde dezenas de imigrantes, incluindo brasileiros, foram detidos. Qual é a base legal dessas ações conduzidas pela ICE? A base que eles justificam é que a pessoa está fora de status, né? Então, tendo em vista a nova meta do governo, que eu acredito que é deter ou deportar 3 mil por dia, ou algo assim, eles acabam que não conseguem se concentrar apenas nos criminosos. E é por isso, inclusive, que alguns estados eles estão trazendo propostas de lei de criminalizar as pessoas que overstay, ou seja, as pessoas que estão e além do tempo. Então, hoje, o fundamento dele é fora de status, ou em algum tipo de processo tem muito fundamento. Agora, teve um caso específico que também chamou muita atenção nas redes sociais, na imprensa em geral, foi um menino de 18 anos que estava dirigindo o carro do pai e foi apreendido pela ICE. Esse menino ele estava indo a caminho da escola, fazia parte até do time de vôlei da sua escola, tanto é que houve pronunciamentos, até mesmo da diretora da escola falando que era um menino muito bom e tal. Em contrapartida, os oficiais disseram que não, que o objetivo não era o menino e sim o pai do menino, que estavam aguardando ele se apresentar. Como você vê essa situação acontecendo hoje? Isso leva as pessoas realmente a terem um certo medo, um certo até mesmo desconforto, doutora? Com certeza, Vanessa, porque você vê que não tem mais aquele crivo de ter um antecedente criminal, né? Não tem mais o crivo de ser uma pessoa que está trazendo uma ameaça para os Estados Unidos. Então, se você está aqui e você está sem documento, você está correndo o risco de ser detido. E não importa como você ficou sem documento, isso não está sendo questionado nem alegado. Então, é indiferente se você entrou pela fronteira, pelo caicai, como o pessoal chama, ou se você veio com visto, você perdeu o prazo da extensão,
ou se até por uma circunstância fora do seu controle, você estava no outro visto e aconteceu algo, sei lá, você era dependente do seu esposo ou da sua esposa e vocês se divorciaram do nada e de repente você que era dependente daquele visto agora não tem mais status e não deu nem tempo ainda de você tentar organizar a sua vida, de ver o que você ia fazer. Então isso traz, né, uma insegurança e uma incerteza muito grande, porque como você muito bem disse no início do programa, os Estados Unidos, historicamente, é conhecido como a nação de imigrantes, Exato. né? Então, você vir para uma nação de imigrante, buscando o sonho americano, ajudando a economia, querendo prosperar o futuro do país, e de repente você é colocada no mesmo agrupada com os mesmos indivíduos que são criminosos, que são realmente ameaças à segurança nacional, por conta, às vezes, de uma technicality, por uma questão formal da legislação, é uma situação que é muito, eu acho que é muito pesada, sabe? Eu acho que todo mundo hoje, por mais que a gente saiba que a gente está certinho, por mais que entenda que está com status, eu acho que todo mundo está vivendo uma incerteza e uma insegurança, porque além de todas as detenções que a gente tem visto, a gente também tem visto as arbitrariedades e os erros. E os erros, infelizmente, eles estão sendo cada vez maiores. Então, mesmo você que é uma cidadã americana, por exemplo, eu que sou uma cidadã americana naturalizada, nada me garante que eu não possa ser colocada nesse grupo de pessoas que foram erradas. Exato. E isso está acontecendo em todo o território americano, gente. E o que nos chama atenção, no estado de Illinois, em Chicago, nós vimos recentemente um restaurante onde a ICE chegou e as próprias pessoas que estavam no restaurante se mobilizaram a favor. E o que está chamando a atenção da mídia mundial é a população americana se levantando a favor, não a favor, obviamente, da arbitrariedade. Do que eu estou querendo dizer? Realmente, as pessoas que cometeram crimes, elas têm mesmo que sair, as pessoas que não fizeram a coisa correta, realmente. Mas tem trabalhadores, pais de família, mães de família, que realmente fazem o seu trabalho, estão nos Estados Unidos há 20 e poucos anos, enfim. E o que acontece em relação a isso, e o que está chamando a atenção da mídia internacional, é justamente que a população americana está começando a se mobilizar. Então, estamos vendo conflitos entre a população e a própria polícia a ICE, a Polícia de Imigração. Então, como é que você vê isso, doutora? A própria resposta da população americana saindo em defesa às arbitrariedades que nós estamos vendo acontecendo atualmente. Os Estados Unidos, ele é um país de pessoas que prezam pela democracia, né? Ele é um país que, historicamente, é o que eles... vamos dizer assim, o marco dos Estados Unidos é justamente você defender direitos humanos, você lutar pela democracia, você querer que as pessoas, independente de raça, cor, religião, tenham uma proteção. Eu acho que a população americana que preza por esses princípios do país está verificando as arbitrariedades que o governo está cometendo e estão se levantando contra isso. Não me surpreende. Acho que me surpreenderia se não reagissem. Isso está chamando a atenção realmente da imprensa mundial. Agora falar um pouquinho a respeito também, em caso de detenção, muitas pessoas falam dos consulados. Então, o que o consulado pode fazer no caso de uma detenção? Pode ser brasileiro ou de outra nacionalidade. Nesses casos, doutora, onde o consulado atua, de que forma o consulado atua e se as pessoas podem buscar o consulado quando tem um parente que foi detido? Eu acredito que os consulados, o que eles estão fazendo, talvez seja direcionar, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que fazer naquele primeiro momento que a pessoa está detida, ou seja, que a pessoa é levada pelo ICE. O que fazer? Né? Então, eu acho que o consulado ele serve como esse apoio, como essa ponte de passar essa informação e conectar esse ente querido com um profissional apto para ajudar a pessoa.
Existe algum perfil hoje já meio que propício em relação a essas deportações? Um perfil meio que definido ou não? O perfil que é alegado pelo governo inicialmente era pessoas com antecedentes criminais. Mas eu acredito, inclusive, com uma última nota do USCIS, que o que eles estão buscando são pessoas que estejam sem status, seja que elas entraram pela fronteira mesmo, ou que overstay, ficaram além do tempo, e isso vem muito de encontro com a decisão recente da Suprema Corte sobre as pessoas que entraram sem inspeção, pelo CAICAI, e foram detidas nos primeiros 14 dias. Essas pessoas agora elas estão sujeitas a uma deportação sumária, através do qual você, na verdade, não tem nem direito de falar com o juiz. Então, o que eles estão querendo fazer realmente é eliminar a população de imigrantes sem status, independente de antecedentes criminais, independente do quanto essa pessoa contribuiu aqui e do histórico dela com o país. Ok. Doutora, em relação às redes sociais, muito se fala, principalmente as pessoas que estão entrando agora, tome cuidado na hora que você for entrar, com o que você vem postando nas suas redes sociais, e em relação até mesmo à análise de documentos feito pelos agentes de imigração, que está muito mais detalhado, estão buscando muito mais informações. Isso procede, doutora? Sim, isso foi inclusive uma das questões da suspensão das entrevistas de visto, né, que é justamente fazer essa varredura nas redes sociais, das mídias sociais dos candidatos. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu quero estudar, mas aí postam no canal deles a casa vendida, as malas prontas e, sabe, já estão com emprego nos Estados Unidos. Então, precisa ter cuidado, porque precisa haver uma coerência entre o visto que está te trazendo para cá e a sua intenção no país. Agora, doutora, como um brasileiro pode se preparar melhor para viver É legal, eu falo, se preparar emocionalmente, legalmente, para que possa emigrar com mais segurança? Ela traz dor, né? Porque você está saindo da sua zona de conforto, você está indo para uma cultura nova, para um idioma novo. Então, tudo isso vai trazer desafios, se você vier sozinho, vai trazer desafios de adaptação. Se você está trazendo família, isso vai trazer o desafio de uma nova dinâmica familiar, num lugar diferente, numa cultura diferente, com expectativas diferentes. Então, sabendo que a pessoa já vai ter todos esses desafios, ela precisa reduzir os atritos e os possíveis conflitos no que ela pode controlar, que é questão, por exemplo, do processo imigratório. Então, entrar em contato com um profissional, certificar-se que é um profissional licenciado, qualificado, e traçar um plano e seguir esse plano, mesmo que isso às vezes não esteja dentro do timing que a pessoa gostaria. Então, eu acho que é isso, é realmente entender que essa mudança ela vai trazer desafios que as pessoas não podem controlar. Mas nos desafios que são controláveis, que elas tenham todos esses pontos estruturados para estar preparado para o que pode acontecer. É interessante porque nós começamos esse bate-papo hoje com a doutora Andréia, falando a respeito, contando um pouquinho a história de como surgiu aos Estados Unidos, a população, como ele foi habitado. E a Estátua da Liberdade, ela tem uma frase, ela tem uns dizeres muito interessantes, que eu quero até comentar aqui, falar para vocês, como abrimos o programa mostrando toda essa trajetória, estamos falando de 1900 para cá, enfim, e como isso vem se repetindo. E na Estátua da Liberdade, tem os dizeres que falam exatamente isso, eu vou traduzir em português aqui. Dai-me os vossos cansados, os vossos pobres, suas multidões encurvadas, ansiando por respirar livres. Os miseráveis rejeitados de suas praias apinhadas. Mandai-me esses, os sem-teto, açoitados pela tempestade. Ergo minha lâmpada junto à porta dourada.
Então essa é a frase, tão famosa frase, agora é traduzida em português, da Estátua da Liberdade, que é braços assim abertos, então recebendo todos e estando de portas abertas e que a luz venha iluminar, não é, doutora? Essa, acho que é parte daí o sonho americano. Não, com certeza, mas o direito de imigração ele segue justamente essa movimentação de imigrantes e interesses políticos. Então, quando a gente vai estudar a história do direito de imigração, você vê que teve uma época onde todos de fato eram bem-vindos, depois houveram restrições, depois houveram seleções. Então a gente precisa o quê? Ter informação para operar a lei corretamente e ir aguardando essas modificações, porque também, geralmente, depois de um tempo de tanta restrição, o que a gente tende a ver do outro lado é o entendimento de que realmente a imigração ela é importante para esse país, e aí, quem sabe, não vai haver uma nova flexibilização. Pelo menos essa é a esperança. Essa é a esperança, era isso que eu ia dizer. Doutora Andréia, olha, foi um prazer mais uma vez tê-la na Imigração Descomplicada, trazendo aqui para você que nos assiste essas informações. Já trouxemos perguntas dos nossos telespectadores, hoje uma visão geral dessa panorâmica que realmente vem acontecendo toda semana com diferentes atos, né? E rezar, pedir a Deus que tudo se resolva da melhor forma possível. O mais importante, desde que a doutora Andréia já está aqui no nosso programa, falamos a mesma coisa. Faça a coisa certa, procure um bom escritório de advocacia. Aqui a nossa indicação é Andrade Law, para que você possa fazer o seu visto da sua família e migrar com segurança. Não é, doutora? É isso aí. E a gente está aqui para ajudar. Essa ajuda é muito bem-vinda. Doutora, muito obrigada pela participação hoje nesse nosso quadro Imigração Descomplicada. E nós te esperamos no próximo programa, doutora. E hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigada à doutora Andréia Bowers, do escritório Andrade Law, direto de Orlando, Flórida, nesse programa que a gente fala com você que pretende migrar para os Estados Unidos, mas que faça da forma segura. Hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua audiência. Retorno no próximo programa. Até lá. Tchau.